Olá, crianças. História do quarto ano. O primeiro contato entre os europeus e índios cearenses. Então, os espanhóis no Ceará. Então, o primeiro espanhol no Ceará a pisar em terras cearenses foi Vicente Ançã, o espanhol Vicente Pinzón. Segundo os historiadores cearenses, ele teria chegado ao Ceará na manhã do dia 26 de janeiro de 1500. Antes mesmo de Pedro Álvares Cabral ter descoberto o Brasil. Então, o espanhol velejando pela costa cearense, o explorador espanhol batizou certo acidente geográfico com o nome de Cabo Santa Maria de la Consolação. Cabo este que, por muitas razões, julgamos hoje ser a ponta do Mucuripe, vizinha à província do Ceará, e não o Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, como escreveu o historiador Francisco Adolfo. O primeiro contato dos espanhóis com os índios não foram muito amistosos. Os espanhóis, bem que tentaram conquistar os índios com espelhos, miçangas, colares, mas os habitantes desse lugar não se renderam aos encantos das bugigangas. Entre os dois grupos de índios e espanhóis havia um conflito inevitável e deu o resultado que foi a morte de vários índios. Observação: Pinzón não tomou posse das novas terras, haja vista que esta terra já pertencia aos portugueses, pelo então Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494 entre espanhóis e portugueses. Atividade: História, página 38 e 39. Questionário de 10 questões. O Rui quem vai fazer hoje a correção das páginas 38 e 39, que é a atividade. Então, pessoal, nesse texto aqui do capítulo 5, o primeiro contato entre europeus e índios no Ceará, a partir desse texto aqui, né, da leitura talvez dessa imagem, se vocês quiserem, que tem a legenda do mapa aqui, que aparece aqui no canto, e também na continuação aqui, vocês vão elaborar um questionário de 10 questões para entregar, né, respondido, tá bom? Continuando aqui, na página 39, nós temos 3 questões que vocês devem responder de acordo com o texto também que vocês já devem ter lido e vão fazer o questionário, tá bom? Então, é a atividade que vocês devem ler o capítulo, fazer o questionário e responder as 3 questões para a semana que vem. A continuação da atividade da semana que vem é com Pesquisando para Aprender Mais. Aqui vocês podem procurar no livro, mas também procurar na internet. Por que esses países procuraram resolver, junto do Papa, né, naquela época, o conflito que havia? No caso, os dois países eram Portugal e Espanha. Por que Portugal e Espanha assinaram esse tratado de Tordesilhas, que era a divisão das terras brasileiras na metade, né?
E na questão 2, desenhe em seu caderno o mapa do Brasil, localizando o meridiano de Tordesilhas. Então você vai pegar o mapa do Brasil, ó, que está aqui, só esse contorno, e fazer a mesma divisão que o Tratado de Tordesilhas fez no seu caderno, tá bom? Agora fazendo a correção das atividades da semana anterior, tá bom? Vamos lá, aprendendo a ser. A gente está resolvendo aqui essas questões que eram do capítulo 3, a maneira de viver dos índios, tá bom? Aqui a gente encontra um texto que é da nossa Constituição Federal de 1988, que trata dos índios, tá bom? O que esse trecho aqui da Constituição, que está falando sobre os índios, no artigo 231, nos diz, né? Primeiro, no item A, o que você entende por Constituição brasileira? No caso, a gente precisa sempre reforçar que a Constituição brasileira é o conjunto de leis que orienta todo mundo que é cidadão brasileiro e nasce em território brasileiro ou é reconhecido como cidadão brasileiro, tá bom? Então, todos nós devemos seguir esse conjunto de leis, né? Devemos respeitar as leis que estão lá escritas na Constituição Federal. Item B, de acordo com esse artigo que aparece aí, né, da Constituição, que trata da preservação dos hábitos, costumes e demarcação das terras indígenas, dê sua opinião, né? O que você pode falar sobre esse artigo 231 que reconhece os índios como pessoa de direito, como pessoa que não só, obviamente, deve cumprir seus deveres, né, como sociedade brasileira, mas também possuidora de direitos, reconhecido pela nossa lei máxima, que é a Constituição brasileira. E também, os direitos dos povos indígenas do Ceará são respeitados? O que você conhece sobre as etnias que vivem aqui no Ceará, né? Porque existe índio no Ceará. O que você sabe sobre esses índios, né? Você pode ter pesquisado na internet para conhecer um pouco melhor e saber se eles estão respeitados, as terras deles são demarcadas, eles têm o direito à terra deles, eles têm a assinatura das terras. Então você pode ver aí, pesquisando na internet para justificar a sua resposta. Pesquisando para aprender mais. Pesquise através de livros ou da internet sobre as cidades do seu estado que tenham sido originárias de nomes indígenas e seus significados. Espero que vocês tenham pesquisado, mas a gente pode só de cabeça já pensar em algumas, né? Por exemplo, Itapipoca, né, é de origem indígena. Caucaia também é de origem indígena. Umirim também é outra cidade de origem indígena e tem vários exemplos porque, obviamente, nós também somos um estado com muita história de tradição dos povos indígenas. Continuando a correção das nossas atividades da semana anterior, a partir do capítulo 4, antigamente, todo dia era dia de índio. Então, o índio aqui ainda é o tema da nossa aula anterior. E aqui a gente tem, ó, ao longo do capítulo, um poema, né, que é do Jorge Benjó, uma música, né, que foi, óbvio, era um poema e foi musicado pelo Jorge Benjó, tá certo? Todo dia era dia de índio, tá bom? Lançada em 2005. Então, de acordo com essa música, a gente vem aqui pro Interpretando para Saber Mais. Então, só pelo título a gente já sabe que vai ter que interpretar o texto para responder às questões. Questão 1. A letra da música Todo Dia Era Dia de Índio retrata o modo de vida dos índios em que época? Bom, a gente está falando aqui no texto de índios do período anterior à colonização, antes da chegada dos europeus. Questão 2. Escreva abaixo o trecho da música que retrata a insatisfação dos índios com a preservação de seus hábitos e costumes. É aqui no texto em que aparece a resposta. E, no entanto, hoje o seu canto triste é o lamento de uma raça que já foi muito feliz. Então, esse é o trecho que fala, né, a insatisfação dos índios com a preservação de seus hábitos e costumes. Questão 3. Como os índios se relacionavam com a natureza de acordo com o autor da música?
né? De acordo com o autor, a gente pode dizer que os índios eles tinham uma relação de amor, né? Eles amavam a natureza e preservavam tudo aquilo que estava ao redor deles, né? A flora, a fauna, né? Os animais, as plantas, né? E eles, obviamente, como precisavam da água dos rios, eles não iam lá poluir eles, né? Como eles precisavam pescar no mar, eles não poluíam os mares e, obviamente, garantiam um equilíbrio ecológico, né? Um equilíbrio da natureza em que eles viviam e também dependiam dela. Questão 4. O que você entende ao ler o verso "todo dia era dia de índio"? Então, pense aí, reflita, né? Qual foi a resposta que você deu, né? O que você pensa quando você pensa na frase "todo dia era dia de índio"? O que isso quer dizer, né? Bom, quer pelo menos dizer que o índio, de alguma forma, tinha respeito, né? Se todo dia era dia de índio, se hoje em dia, né, a gente separa um dia para lembrar, né, ter uma memória de que o índio é uma parte importante da história do nosso país, ele estava dizendo que, antigamente, o índio não tinha só um dia. Todo dia era um dia importante porque o índio era respeitado, havia a garantia do índio ter a sua liberdade de viver do seu modo, né, na natureza e do modo como ele compreendia as coisas. Questão 5. Pesquisa o significado de curumim e cunhatã. A resposta, gente, está no glossário do próprio livro. Então, curumim quer dizer menino e cunhatã quer dizer menina, né? É menino e menina em tupi. Questão 6. Justifique a afirmação: entre os povos indígenas não há pobres e ricos. Né? Entre os povos indígenas, né, não há uma diferenciação de classes entre quem tem mais poder aquisitivo e quem não tem. Lá eles vivem num regime de comunidade, então a comunidade funciona como uma grande família, né? Tem uma liderança e tudo que eles produzem, tudo que eles fazem não é para si ou só para a sua família, é para toda a sua comunidade, porque cada um depende um do outro ali. Vamos aqui para o Aprendendo a Ser. Com a ajuda do professor, da professora e com os colegas, prepare um tipo de homenagem aos índios para ser apresentado em sua escola no dia 19 de abril. Óbvio, né, pela questão do isolamento social e todas as atividades da escola estarem acontecendo remotamente, né, em casa, essa atividade não vai ser possível de ser realizada.